sobre a situação no Brasil. Você tem em curso, eu já vi o primeiro rascunho, um projeto de lei que vai ser apresentado ao Congresso dos Estados Unidos impondo sanções econômicas e sanções aos indivíduos envolvidos, inclui o Alexandre de Moraes. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Agora, Paulo, quando você abraçou essa história aí nos Estados Unidos, de receber os parlamentares, os advogados que aí estiveram, os teus companheiros de jornalismo, os nossos companheiros de jornalismo que aí estiveram, quando você abraçou, a sensação que eu tive foi o seguinte: se o Paulo abraçou, eu tô dentro. Por quê? Porque você traz essa credibilidade a partir não só da tua fala, mas também a partir das suas decisões. Se o Paulo abraçou a ideia, é porque a ideia pode prosperar. Se o Paulo encarou essa, é porque a gente pode avançar. Então, eu quero que fique claro, Paulo, porque a gente está aqui tão longe, né, mas te assistindo aí, defendendo o que você defende, que são os mesmos valores que os nossos, nos dá essa segurança. E eu queria te ouvir exatamente com relação a isso. Você entende que essas investidas aí, junto ao Congresso, aos parlamentares, agora essa história do Twitter Files, Rumble, enfim, isso pode chegar onde você planejou? Pode, porque o que aconteceu nessa história, né? Primeiro, são 2 lados que a gente tem que observar do tabuleiro. O primeiro é você entender que não há um problema apenas no Brasil. Há um vírus se espalhando pelo mundo contra a liberdade de expressão. E o ministro Barroso articula muito isso, dizendo que a extrema-direita se protege com o discurso de liberdade de expressão. Não é isso. É que realmente há, apenas pela parte da esquerda no mundo inteiro, uma tentativa louca de frear a liberdade de expressão, porque depois que eles perderam o monopólio da imprensa que eles tinham, eles começaram a tomar fundo em todas as eleições. Então, esse é um vírus global, é um problema que está acontecendo no Canadá, é um problema que está acontecendo na Alemanha, é um problema que está acontecendo na França, Nova Zelândia, Austrália, essa semana tiveram um problema muito forte. Então, é um problema mundial, é uma diferença de visão de mundo, onde desde do iluminismo, que o ministro Barroso também gosta de falar muito, mas eu acho que ele não leu nada sobre o iluminismo, apesar de eu achar ele muito preparado, é estranha, são decisões das declarações dele, havia um consenso de que a liberdade de expressão era um pilar do Ocidente. E hoje esse consenso não existe mais. Então você tem que entender que é um problema global que está no Brasil com as suas consequências no Brasil. Eu brinco de dizer, falo isso com muita frequência, que é como se fosse um vírus que se espalhou pelo mundo. Eu acho que essa metáfora todo mundo hoje entende. Um vírus que se espalhou pelo mundo e depende do sistema imunológico de cada país para ver o quanto que o vírus vai fazer mal. No Brasil, como a gente teve esses 30 anos de esquerda, o nosso sistema imunológico era muito ruim. E nós nos tornamos o pior exemplo do mundo. Isso ficou muito claro pelo que o Elon Musk disse, né? Ele opera em 190 países, o Brasil é o pior deles em liberdade de expressão. Isso diz muita coisa, diz que a gente está pior que a Venezuela, por exemplo, onde o X, o Twitter, opera normalmente. Mas esse é um problema global. Essa é a primeira parte da análise. A segunda parte da análise é você ver que não seria possível que isso tudo tivesse acontecendo se não fosse o respaldo que o Alexandre de Moraes tem. Esse respaldo internacional que ele tem, das pessoas que apoiam essa visão. Então, eu enxergo muita fortaleza, muita coragem. Eu não desprezo o papel individual do ministro Alexandre de Moraes, mas eu acho, de fato, que ele só é possibilitado de fazer o que fez por conta do respaldo internacional. E eu digo isso com evidências. Primeiro, você pode olhar as reportagens do David Agape, mostrando as conexões internacionais do TSE, que foi publicada mais ou menos um mês atrás. Não sei se o Agape já teve aqui na Rádio Oliveira, se não teve. Não, ainda não, Paulo. Então, sugiro que o convide, até passo o contato, reportagens incríveis. Depois você teve uma reportagem do Financial Times, e isso é muito grave, e depois, acho que foi a Andréa Sadi, não, a Natuza Neri, repercutiu num podcast dela na Globo News, onde eles se gabam de que os Estados Unidos enviou o diretor da CIA, agora não me lembro mais, o secretário de Defesa, que é o chefe do Pentágono, o Jake Sullivan, que era o assessor de assuntos internacionais, e vários outros burocratas, por meses no Brasil, para chantagear e ameaçar militares, civis, políticos, burocratas, técnicos, a não, ou seja, a garantirem que o Alexandre de Moraes tinha poder irrestrito. Isso foi feito por pressão internacional. Também foi feita uma pressão. Uma reportagem longa da Piauí a esse respeito mostra como a esquerda esteve no Congresso dos Estados Unidos e articulou com a extrema esquerda do Congresso americano uma série de pressões no Brasil, fizeram moções, resoluções,
falaram com o Departamento de Estado. Então, houve essa pressão internacional para permitir que o Alexandre chegasse lá. E o terceiro aspecto da análise é você olhar e falar assim, bom, no Brasil não há mais meios de ação. O Nicolas Ferreira, meu amigo, de quem eu admiro tanto, deputado, ele fez um discurso uma vez, mais ou menos uns 6 meses, um ano atrás, acho que uns 6 meses atrás, muito emocionado, onde ele diz, eu queria fazer mais. Vocês acham que eu não quero fazer mais? Eu queria fazer mais, mas eu não tenho meios. Eu não tenho como, a gente não tem mais o que fazer. Quando você olha todos esses cenários, você pensa, olha, talvez tenha algo a ser feito de fora. Assim como a esquerda tem os aliados dele de fora, a direita precisa ter os aliados dela de fora. Qual o problema nessa história? E eu sei que o pessoal fica muito chateado quando eu faço essas coisas, mas assim, meu trabalho como jornalista não é ser animador de torcida. Então eu tenho que dizer, o presidente Bolsonaro, um dos grandes deméritos dele foi não ter olhado para o exterior com respeito. Ele achava bobagem, ele é um cara tão preocupado com o Brasil, que ele ficava falando, eu tenho que cuidar do Brasil, não tenho que cuidar do exterior. Então ele não aproveitou a relação dele com o Donald Trump o suficiente. O próprio Eduardo Bolsonaro, esse sim, que viajava nos Estados Unidos, construiu uma rede de relacionamentos nos Estados Unidos e na Europa invejável, não tinha o respaldo o suficiente do pai para fazer as coisas que tinha que fazer. Essa é a triste realidade. Então, em 2022, não havia nenhuma conexão entre a direita americana e a direita brasileira. E aí que entra o momento de arregaçar as mangas e começar a construir isso. Isso foi um processo muito lento. Alguns contatos o Eduardo Bolsonaro tinha, alguns eu tinha, e a gente foi começando a bater nas portas. Primeira vez que a gente foi, quase ninguém quis receber a gente. Cara, são malucos. Mas a gente foi batendo de porta em porta, batendo de porta em porta, batendo de porta em porta, até que as pessoas começaram a nos ouvir e falar, esse cara não é maluco. E o que permitiu que eu fizesse isso, ironicamente, foi o Alexandre. Porque eu podia dizer, eu sou um jornalista com passaporte cancelado, eu sou um jornalista censurado, eu sou um jornalista perseguido. E não é qualquer jornalista, é o jornalista que apresentava o programa mais assistido de política do Brasil. Prêmio Best, melhor programa político do Brasil, todas as premiações, eu sou bloqueado. E aí as pessoas começaram a ouvir. Primeiro um congressista aqui, depois outro ali, aí a gente encontrou o Chris Smith, que já conhecia o Brasil, o membro mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, o presidente do chairman, né, aqui, não sei como é que chama no Brasil, o presidente do subcomitê de direitos humanos do Comitê de Relações Exteriores, uma pessoa muito influente, e a gente começou a ter a mensagem sendo propagada. Ainda tem muita coisa para fazer. A gente abriu uma nova frente no Comitê Judiciário, que foi quem divulgou os documentos das decisões do Alexandre, vai divulgar novas decisões envolvendo o Rumble, talvez envolvendo as outras redes sociais. A gente está botando luz sobre o que está acontecendo no Brasil. A gente vai ter sim, eu não sei ainda a data, possivelmente no início de maio, a audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos, onde você vai ter pessoas internacionalmente, pessoas renomadas, depondo sobre a situação do Brasil. Você tem em curso, eu já vi o primeiro rascunho, um projeto de lei que vai ser apresentado ao Congresso dos Estados Unidos impondo sanções econômicas e sanções aos indivíduos envolvidos, inclui o Alexandre de Moraes, envolvidos na violação de liberdade de expressão no Brasil e direitos humanos. Esse é um processo. É um processo. Paulo, qual o objetivo? Qual o objetivo final? O objetivo final é lançar luz sobre o que acontece no Brasil e para que as pessoas moderadas, digamos assim, as do meio, que até agora aplaudiram o Alexandre, que elas percebam que ele ultrapassou todos os limites. E a gente já vê sinais disso. A gente já vê a Folha de São Paulo, a gente já vê o próprio Barroso dizendo, não, no geral, a atuação do ministro foi muito importante, mas talvez tenha cometido alguns excessos. A gente começa a ver os primeiros sinais disso. E a gente conta, eu sei que parece contra-intuitivo, Pittoli, mas a gente conta que o Alexandre continue errando. Então, porque me parece que ele tem traços de psicopatia, e eu estou falando isso como diagnóstico clínico, não como xingamento, e uma característica dos psicopatas é que, pela falta de empatia deles, quando ele também sofre de transtorno narcisista, esse é mais do que evidente, quando um psicopata narcisista está com poder ilimitado, ele não tem muita noção. E aí ele vai comprando brigas que ele não poderia comprar. E eu torço para isso. A pior coisa que o Alexandre pode fazer para mim hoje, por incrível que pareça que seria antagônico, é, por exemplo, retirar os meus bloqueios. Não devolve meu passaporte, senão eu perco lugar de fala, senão você me enfraquece. Então eu preciso que ele continue errando, eu quero que ele continue a tempos veritas, eu quero que ele continue para mostrar que ele tem força. E conforme isso for se tornando evidente, pode até prender o Bolsonaro, embora eu ache hoje isso menos provável do que já foi, conforme ele for errando, o nosso trabalho vai ficando mais fácil. E uma hora eu aposto, Pittoli, que o sistema vai expelir o Alexandre. E um componente fundamental para isso, só para terminar, que eu não tenho controle,
é a eleição do Donald Trump. Porque no momento que o Trump for eleito, é game over para ele. Eu posso até explicar por quê. É a minha pergunta, e aí eu já quero... Você sente isso? A censura, a perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas? O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento. Eu avisei. E enquanto muitos fechavam os olhos, o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós, mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou. Quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos, muitos duvidaram e houve até os que zombaram. A América já foi um farol de esperança e liberdade, agora toda em uma decadência absurda. E como o pilar está destruído, todo mundo sente a queda. Conflitos militares reacendendo, ataques terroristas, nações em crise. E o Brasil não está imune. Perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a censura, a prisão de manifestantes e o expurgo dos patriotas. Tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo. Eu avisei. Todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir. Eu fui perseguido, cancelado, demitido e censurado. Mas eu continuo aqui. Eu não vou recuar. Eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. Tempestade que se aproxima e devastadora. Mas juntos podemos resistir. Podemos ser um farol em um mar de escuridão. O fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil. É também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos. Quem já acessou, está preparado. Quem se formou, sabe o que está por vir e já está reagindo. Eu estou abrindo talvez uma última turma desse que se tornou o maior curso de política atual do Brasil, com 5.000 alunos. Porque quanto mais pessoas se prepararem, mais nós teremos a chance de vencer. Clique no link agora. Tempestade já chegou. E a hora de sabermos como sobreviver é agora. E quando o mundo desmoronar, a informação será a sua maior defesa. Só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados. Clique no link e faça parte do grupo de mais de 5.000 sobreviventes. Estamos esperando. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.